Em nome de Jesus. Amém. A esposa do Gustavão, amor. Eu estou em casa, né? Então, assim, a gente já está em Portugal numa época já um pouco, eu não vou dizer pós-coronavírus e nem vou dizer que temos a situação controlada, porque uma pandemia é difícil dizer que está controlada, mas naquilo que o governo tomou como ação pública, né, que é os estados de emergências, as moratórias, e essas coisas, a gente já está no pós disso. Então, aqui em casa, eu já estou com as amigas das minhas filhas, né, aqui, vão dormir aqui, passar o final de semana, a gente já está conseguindo fazer essas coisas sem ter o problema da polícia bater a porta, né, porque isso aqui também é comum, né, essa ação policial, na época do coronavírus na alta, o encontro quando era proibitivo pelo Estado, né? Então a polícia vinha mesmo ao nosso encontro, batia a nossa porta, caso a gente estivesse aglomerando algumas pessoas. Então eu estou com a casa cheia, graças a Deus. O Gustavo me conhece já mesmo há muitos anos. Eu gosto assim da minha casa desse jeito, sempre muito cheia, né? Cheia de pessoas, cheia de amigos. Eu fico feliz pelo convite do Gustavo de participar desse encontro, dessa reunião, desse meeting, né, com os irmãos da igreja aí em Campo Mourão. Eu orei a Deus, pensei um pouco no que eu podia partilhar com vocês e eu queria fazer uma partilha rápida, mas que contemplasse dois momentos. Um momento que seria mais testemunhal, e eu queria falar um pouco sobre mim e um pouco da minha história e tal. E depois eu queria entrar num texto da Bíblia, que se vocês já quiserem já deixar para a galera que é fominha, né, de Bíblia, Lucas 14 é o texto que a gente vai falar um pouco, assim, pincelar alguns pontos. Mas antes disso, cara, eu queria usar um pouco dessa minha pseudo-habilidade musical e conduzir dois louvores para os irmãos, duas canções de adoração bem conhecidas. Então, se o pessoal puder deixar... já está todo mundo com o áudio desativado, só para não ter o delay. Senhor, nós te adoramos, Deus, nesse momento. Senhor, é o Deus presente. Senhor, é o Deus que está em nós, está no meio de nós. Senhor, é o nosso Pai. Rendemos graças a Ti, Senhor. Louvamos o Teu nome, Deus. Sobre toda a terra, Tu és o Rei. Sobre as montanhas e o pôr do sol, uma coisa só, meu desejo vem reinar de novo em mim, reina em mim, com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou, vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo meu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reina em mim, com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar
em mim, Senhor. Graças a Deus. Reina sobre nós, Senhor. Reina sobre a nossa vida, Deus. Tu és o nosso dono, Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso Senhor. Rendemos graças a Ti, Senhor. Te louvamos, Senhor, só temos a Ti, Senhor. O que tenho a não ser tanto amor em Teu olhar, esse mundo vai passar, mas Tua verdade ficará. Jesus, eu só tenho a Ti, esperança para mim. Se estou triste, minha fé está em Ti. Tua mão sustenta o céu e sustenta o meu viver. Teu amor me guiará até o fim. O que tem a não ser tanto amor em Teu olhar, este mundo vai passar, a verdade ficará. Jesus, eu só tenho a Ti, esperança para mim. Se estou triste, minha fé está em Ti. Tua mão sustenta o céu e sustenta o meu viver. Teu amor me guiará até o fim. Jesus, eu só tenho a Ti. Jesus, eu só tenho a Ti. Jesus, eu só tenho a Ti. Só tenho a Ti. Tua mão sustenta, Tua mão sustenta os céus e sustenta o meu viver. Teu amor me guiará até o fim, até o fim.
Graças a Deus. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, irmãos, paz. Deixa eu só pegar meu telemóvel. Bom, deixa eu me apresentar um pouquinho assim, rapidinho. O meu nome é Tadeu Kaiser. Eu tenho 42 anos. Eu sou casado há 18 anos. Eu tenho uma filha de 21 anos. E eu tenho uma outra filha de 17 anos. Atualmente, eu vivo em Portugal e eu vivo numa cidade que se chama Mafra, que é uma cidade que faz parte da região metropolitana da Grande Lisboa. Então, Lisboa é um estado, mas Lisboa também é uma cidade. Então, Mafra é uma cidade que está dentro do estado, né, de Lisboa. Então, a gente faz parte da região metropolitana. Porém, como nós somos um país muito pequeno, né, em relação ao Brasil, o país aqui são 13 milhões de pessoas. 13 milhões de pessoas é a cidade que eu vivia no Brasil, que era o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro tem 12 milhões de pessoas, só a cidade. Aqui o país inteiro são 13 milhões. Então, apesar da gente viver numa cidade que se chama Mafra, que faz parte da região metropolitana, é uma cidade com uma característica interiorana muito forte. Nós estamos a 30 quilômetros do aeroporto de Lisboa, mas a minha cidade é uma cidade de interior, com não só como uma identificação verbal, né? Para as pessoas de Lisboa, nós somos os interioranos, e aqui os caipiras são chamados de saloios, essa é a palavra. Então, quem vive na minha região é conhecido como saloio. Apesar da gente estar perto da cidade, mas o país é pequeno, né? Então a gente está longe ao mesmo tempo. Perto para quem é brasileiro, isso é perto, 30 quilômetros não é nada, né? Mas aqui, para um país pequeno, onde as pessoas estão acostumadas com pequenas distâncias, a gente está muito longe. Então, nós somos interioranos. A minha esposa é a Tatiana, inclusive domingo, agora a gente faz os 18 anos de casado. E as minhas filhas são a Larissa e a Letícia, a mais velha, e a mais nova. Eu sou flamenguista, é importante ressaltar isso. Gustavo, peço desculpas, peço perdão, mas é importante a gente reafirmar valores divinais que existem em nós, né? Por exemplo, o fato de ser flamenguista. Então, muito obrigado pela presença, Tadeu, Deus abençoe. Aí sobe a legenda. Mas é engraçado que Jesus realmente muda a situação, né, cara? Jesus, quando chega, ele muda tudo, muda toda a atmosfera. Então, quando Jorge Jesus chegou no Flamengo, e o mais engraçado é que o assessor do Jorge Jesus era João de Deus, né, cara? Então não tinha como aquilo dar errado, de jeito nenhum. Você tinha Jesus e você tinha Deus, né? Eu estou falando isso brincando, irmãos. Por favor, não me leve a sério. Eu acredito que a gente está num ambiente saudável, seguro e pronto, a gente pode brincar com essas coisas, né? Mas eu em 2013, 2012, nós plantamos uma igreja na cidade do Rio de Janeiro, uma igreja que faz parte do movimento Vineyard, que é um movimento mundial de plantação de igrejas, que inclusive é detentora dessas duas músicas que eu acabei de tocar para vocês. Então, eu fui pastor dessa rede de igrejas no Rio de Janeiro. E depois de 5 anos plantando essa igreja e
com todos os desafios de que se tem de se plantar uma igreja, eu vim embora para Portugal primeiro para terminar de criar os meus filhos e entendendo, eu também não quero espiritualizar muito, mas entendendo que Deus queria dar um novo ritmo na nossa vida em alguns aspectos. Então, cá estamos. A família Kaiser está aqui. E é engraçado que eu tenho um amigo português aqui e ele foi dependente químico por muitos anos, eu também fui. E ele diz assim, cara, a gente não nasceu numa manjedoura, né? Eu falei, é verdade. Porque você tem em Portugal um povo evangélico muito acentuado, muito grande, e você percebe que existe um aspecto no evangelho aqui quase geracional, né? São os avós que na época dos grandes evangelismos que houveram em Portugal, que eles chamam dos grandes avivamentos, que foram liderados pelos ingleses, principalmente por um cara que chama Chris Bowater, que é um músico. Esse cara participou de grandes avivamentos aqui. Então, o pessoal lá da década de 60, 70 se convertia e a igreja foi sendo povoada por gerações que vinham a partir daquilo. Não são igrejas que trabalham muito com a questão do evangelismo, são igrejas que trabalham muito com a manutenção de pessoas, né? Que, no meu ponto de vista, é um problema, não é? É um problema no sentido de que você, se você consegue fazer a passagem de bastão de geração para geração com saúde, ok, você tem uma igreja que permanece. Mas se você não consegue comunicar de uma geração para outra, o que é muito comum, até porque o ritmo geracional hoje é muito mais rápido do que de quando eu tinha 18 anos. Você tem no espaço de 5 anos, por exemplo, 10 a 15 gerações acontecendo. Né? Na minha época, uma geração durava 5 anos, 3, 2 anos, 10 anos, por exemplo. Então, é difícil você comunicar gerações. Então, se você tem uma igreja que trabalha com permanência, ou seja, vai entregando o bastão para uma próxima geração e ela vai mantendo essa igreja que por si passa o bastão para uma nova geração. Mas se você tem um rompimento nesse aspecto de se passar bastão, você tem uma igreja comprometida ou uma igreja com porta fechada, que é o que aconteceu muito na Europa. A gente tem um decréscimo evangélico muito grande na Europa, como vocês bem sabem, né? O continente europeu foi o continente que mais investiu em missões durante muitos anos e é o continente que hoje que precisa de missões mais do que qualquer outro lugar no mundo, porque nós já temos aqui na Europa, e eu estou falando da minha realidade, nós já temos uma geração que nunca ouviu falar de Jesus Cristo. Nem Jesus mito, nem Jesus divino, nem Jesus qualquer coisa. Jesus nada. Então, isso é uma problemática muito grande, porque no Brasil eu não conseguia perceber esse furo geracional. Porque, por mais pagão que as pessoas pudessem ser, minimamente elas tinham uma consciência a respeito ou sobre de quem era Jesus. E aqui na Europa você já percebe uma geração que está completamente desconectada de tudo. Né? Inclusive, tem amigas da minha filha, e a gente tem trabalhado um pouco a cabeça dessa galera, e eles falam assim, eu cresci com o meu pai dizendo para eu não acreditar em nada que eu não pudesse ver. Ou seja, você tem um discipulado real de uma geração que já vinha se desconectando do evangelicalismo comum, tradicional,
e que agora quer reafirmar os valores para a próxima geração de total desconexão a respeito de quem é Jesus. Então você imagina assim, você tá num lugar onde tem uma galera de 15, 16, 17 anos que não sabe nem quem Jesus é. Você imagina isso daqui a 10 anos. E aí o que eu acho engraçado, Gustavo, e Nelson e Marcelo, eu acho engraçado o seguinte, é que nós somos um continente, nós somos o primeiro mundo, né? Então, em princípio, Jesus não faz muita falta realmente, né? No aspecto político, no aspecto econômico. Então, é aquela máxima que a gente costuma trabalhar, né? Quem não vem pelo amor, vem pela dor. E o povo europeu não tem sofrido muito, claro, com as exceções, como, por exemplo, do coronavírus, com a questão da destruição da economia em 2008, que começou nos Estados Unidos. Ali você tem situações de crise profunda. Mas o continente europeu é um continente antigo, então as pessoas elas têm uma coisa que se chama o senso do bem-estar comum, né? Então as pessoas vivem, as pessoas trabalham, têm as suas vidas e vivem razoavelmente bem, né? Então você tem uma geração que vem se desapegando de uma realidade de Jesus Cristo. Você tem uma geração que tem encontrado cada vez mais um ambiente melhor para se viver. E aí a grande questão é, quando é que Jesus vai se fazer necessário? Né? Esse é um grande desafio aqui na Europa, porque a vida, em princípio, é boa nesse aspecto de saúde, segurança, educação, do povo, né? Ser mais ordeiro. Você tem a questão das pessoas se desvinculando cada vez mais dessa imagem mística de Jesus. E aí o ponto que desafia é exatamente esse. Quando é que Jesus vai se fazer necessário na vida desse tipo de gente, né? E a gente está aqui colocando uma pulga, né, atrás da orelha desse povo. Então nós casamos em 2002, né, amor? Eu casei em 2002 e como eu disse para os irmãos, eu não nasci na manjedoura. Pronto, eu tive uma certa relevância na década de 90 no cenário musical brasileiro, ali num cenário independente musical, e eu fui ali uma figura muito proeminente nesse aspecto. Então, em 2002 eu me caso, aquilo era um turbilhão de acontecimentos, e depois de alguns anos casados, talvez 4 ou 5 anos, nós tivemos uma crise conjugal muito grande, eu e Tatiana, minha esposa, porque eu era dependente químico, né, e dependente de álcool, e as minhas filhas viviam muito isso, as filhas que eu tenho com ela. E aí ela vai embora. Nós morávamos então no Espírito Santo, né, porque eu sou capixaba, né, eu não sou carioca. Eu vivi no Rio 10 anos, mas eu sou capixaba. Então a minha esposa rompe comigo e volta para o Rio de Janeiro, para a casa dos pais com as minhas filhas, e eu fico no Espírito Santo, sozinho, achando que aquilo era realmente o que tinha que acontecer para minha vida. E eu, na época, tinha ali 2 grupos de amigos. Eu sou uma pessoa muito fácil de fazer amizade, gosto muito de aumentar o meu network de amigos, sempre gosto de aprofundar isso. E eu tinha dois grandes grupos de amigos na época. Um grupo eram amigos que mais ligados à música, então era um grupo mais ligado à música, cenário, enfim, estúdios, aquela coisa.
E eu tinha um segundo grupo, que era o meu grupo do agito, né? Que era aquela galera que a gente fazia as maiores loucuras, né? E num ano desses da minha vida, eu fui num casamento de um desses amigos que era do grupo de músicos. E esse grupo de músicos eram os caras caretas, né? Por incrível que pareça, era a galera que era careta. E eu tinha um outro grupo que eu podia extravasar. Então, quando eu estava com esses meus amigos caretas, eu tinha que segurar a minha onda, eu tinha que ficar na minha, em respeito aos caras, porque isso já era um código, um combinado nosso. Então, foi o casamento de um desses meus amigos, o Guilherme, e eu fui, né? Fui lá, fui convidado, fui sozinho, a minha mulher já tinha me deixado, minha esposa. E eu estava lá no casamento, com muita vontade de fazer uso das drogas que eu usava na época e tal, ali aquela doideira, estava muito agitado, só que eu tinha que lembrar que eu estava no meu grupo de amigos que eram caretas e tal, que não gostavam muito daquilo, então eu tinha que tentar encontrar um caminho comum para mim, mas eu estava sozinho ali. O casamento acabou, eu fui para minha casa, eu tinha uma casa em Vila Velha, e eu fui para lá com um dos meus melhores amigos, que era baterista da minha banda. E isso era um sábado. E quando eu acordei no domingo de manhã, cara, eu acordei diferente. Alguma coisa tinha acontecido comigo. Alguma coisa tinha acontecido comigo. Eu acordei e nós tínhamos uma programação no domingo. Gente, está todo mundo aí me ouvindo legal? Eu quero partilhar um pouco mesmo da minha história com vocês, assim. E eu acordei aquele domingo e ao meu lado estava o meu melhor amigo, ainda somos amigos, e eu disse para ele assim, cara, eu preciso encontrar com Deus. E esse cara não entendeu nada, porque naquele domingo nós tínhamos uma programação que todo ano nós saímos num bloco de carnaval, a galera toda junta, vestido de mulher, aquela coisa toda e tal, aquilo era uma loucura. E todo mundo ia para minha casa para se arrumar para sair nesse bloco. E naquele domingo, ninguém aparecia, cara. Ninguém aparecia e eu já estava ali com o meu coração daquele jeito e eu falei com ele assim, Marcelo, cara, eu vou procurar uma igreja. Eu preciso procurar uma igreja, cara. O meu coração não tá legal. Alguma coisa não tá legal dentro de mim, cara. Eu não tô feliz com isso que eu tô fazendo, não. Eu tô completamente entregue a um negócio que me controla, que eu perdi minha esposa, perdi minhas filhas, perdi tudo. E eu preciso me reconectar, cara. Preciso encontrar com Deus. E liguei para uma amiga minha, que o Gustavo conhece muito bem, que é a Mara. E ela era amiga da minha esposa. Eu falei, e ela é muito crente, né? Eu falei, Mara, eu preciso de uma igreja. E ela é aquela assim, quando eu liguei para ela falando que preciso de uma igreja, quando deu 3 minutos, ela estava lá em frente da minha casa, de banho tomado, cheirosa. Assim, pumba, parecia até um fantasma. Ela já chegou lá, já tô pronta, vamos pro culto. Aí eu, vamos embora. Aí fui para uma igreja e ali começou a minha história com Deus, né? E eu achei que por entender que eu estava começando uma história com Deus, tudo me seria restituído de bandeja, né? Assim, Deus ia me devolver tudo aquilo que eu julgava que era importante para mim. E não foi o que aconteceu, né? Minha esposa não queria saber. Mas foi um processo que eu comecei a viver na minha vida. Eu acho que muitos de nós temos essa história. E eu acho que a gente falar sobre isso é importante. Primeiro, que cria uma identificação em nós. E segundo, para aqueles que são crias da igreja, para entenderem que o fato de termos pedigree
não nos faz sermos donos da igreja. A igreja não é mantida por pedigree, a igreja não é mantida por passar bastão geracional. A igreja, ela é habitada por filhos e filhas de Deus, aqueles que Deus chamou para si como filhos através de Jesus Cristo. Então, nós não somos donos de nada, né? Eu não era dono de nada. Então, eu volto, eu tenho um encontro ali com a igreja, com aquela dinâmica, né, que a gente já conhece bem, e começo a caminhar. Graças a Deus, naquela época, eu tive a oportunidade de conhecer bons amigos, muitos bons amigos. O Gustavo é um deles, o Rafa, o irmão do Gustavo, né? O Ari, o Nelson, que hoje lidera o Eu Escolhi Esperar, o Vitor Vieira, que tem falado aí muito sobre escatologia e tal. E então eu conheci muita gente que conseguiu me ajudar em muitas coisas e a exorcizar muitos demônios da minha alma, né? Das minhas dúvidas. E me entreguei ao Senhor. E Deus me restituiu tudo, né? A minha esposa voltou, as minhas filhas, a minha saúde, o meu processo de dependência foi se encerrando. E isso já fazem 12 anos. 12 anos. Mas uma coisa que e inclusive falo disso até hoje, mas uma das coisas que mais mexeram comigo e que, de certa forma, me desafiaram, mas facilitaram também o meu entendimento a respeito do que Deus queria fazer na minha vida, era entender o propósito daquilo tudo, né? Porque a minha vida inteira, só para vocês terem uma ideia, eu era extremamente fã de uma banda de Nova York que chama 25 to Life. É uma banda muito conhecida. E o cara que era o líder dessa banda, o vocalista, o Rick Talife, eles iam fazer uma turnê no Brasil. E um amigo meu de Goiânia, o Rodolfo, estava promovendo esse show. Eram 13 shows no Brasil, essa banda de Nova York. E quando os caras estavam para ir para o Brasil, o guitarrista se acidentou e os caras com os tickets todos comprados. E esse amigo meu me ligou e falou: Tadeu, cara, tô com um pepino aqui, me ajuda. Falei: o que houve? Cara, o 25 tá vindo pro Brasil, eu tô trazendo os caras 13 shows. Faz a turnê com os caras, tocando guitarra. Tira 25 músicas. Eu já era fã, já tocava 20. 20 eu já tocava dos caras. E você faz a turnê com os caras. E aquilo foi exatamente nesse meu momento de conexão com Deus. Foi nessa ponte que isso aconteceu. E, cara, rapaz, eu me arrependi muito disso, hein? Vou falar a verdade. Mas eu disse para ele assim, cara, não dá, velho. Não dá para fazer isso. Eu agora estou no momento da minha vida que eu preciso resolver algumas coisas que são mais importantes do que o 25 to Life. E eu neguei, indiquei um outro amigo, guitarrista, que fez a turnê com os caras. E foi tudo bem. Mas eu neguei, porque eu tinha coisas que eram prioritárias na minha vida. E uma dessas coisas era entender o meu lugar na vontade de Deus, né? Qual era o meu lugar na vontade de Deus? Porque o tempo todo a minha afirmação, e é natural, isso é do ser humano, né? A nossa, posso dizer que é a nossa, espero que ninguém se sinta ofendido com isso, a nossa maior afirmação é entender o nosso lugar em determinado momento ou em determinado acontecimento, né? Quem sou eu, né? O que eu devo fazer? Aonde eu tenho que estar? E a minha vida inteira foi uma busca por essa afirmação. Obviamente que quando a gente tem essa luta em nós, a gente sempre quer buscar o melhor lugar, né? Se você tem a oportunidade de escolher um lugar, você vai escolher, por exemplo, você vai tirar férias
Você tem a oportunidade de escolher 3 lugares. Você vai olhar os 3 e fala, cara, eu quero ir para o melhor lugar que eu posso escolher, né? Eu não vou para o lugar que eu já fui ou lugar que eu não acho tão interessante. E esse texto de Lucas 14, ele me ajudou muito a entender esse universo do meu lugar, né? Eu vou ler rapidinho, né? São Lucas 14, de 1 a 24. Vou ler aqui. Alguém quer ler ou eu leio eu? Tanto faz, posso ler. Pode mandar bronca aí, mano. Massa. Vamos fazer aquela dinâmica assim, cada um lê um versículo, né? Não, mas no Zoom não dá certo. Não dá certo. Não. Olha, certo sábado, entrando Jesus para comer na casa de um fariseu importante, observavam-no atentamente. À frente dele estava um homem doente, com o corpo inchado. Jesus perguntou aos fariseus e aos peritos na lei: é permitido ou não curar ao sábado? Mas eles ficaram em silêncio. Assim, tomando o homem pela mão, Jesus o curou e o mandou embora. Então, ele lhes perguntou: se um de vocês tiver um filho ou um boi, e este cair num poço no dia de sábado, não irá tirá-lo imediatamente? E eles nada puderam responder. Quando notou como os convidados escolhiam, essa parte é importante. Quando Jesus notou como os convidados escolhiam os lugares de honra à mesa, Jesus lhe contou essa parábola. Quando alguém o convidar para um banquete de casamento, não ocupe o lugar de honra, pois pode ser que tenha sido convidado alguém de maior honra do que você. Se for assim, aquele que convidou os dois virá e dirá: dê o lugar a este. Então, humilhado, você precisará ocupar o lugar menos importante. De forma que, quando vier aquele que o convidou, diga: amigo, passe agora para um lugar mais importante. Então você será honrado na presença de todos os convidados. Pois todo que se exalta será humilhado, o que se humilha será exaltado. Então Jesus disse ao que tinha convidado: quando você der um banquete ou jantar, não convide seus amigos, irmãos ou parentes, nem seus vizinhos ricos. Se o fizer, eles poderão também, por sua vez, convidá-lo, e assim você será recompensado. Mas quando der um banquete, convide os pobres, os aleijados, os mancos e os cegos. Feliz será você, porque esses não têm como retribuir a sua recompensa. A sua recompensa virá na ressurreição dos justos. Ao ouvir isso, um dos que estavam à mesa com Jesus disse-lhe, vou ler novamente o versículo 15. Ao ouvir isso, um dos que estavam à mesa com Jesus disse-lhe: feliz será aquele que comer no banquete do reino de Deus. Jesus respondeu: certo homem estava preparando um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora de começar, enviou seu servo para dizer aos que haviam sido convidados: venham, pois tudo já está pronto. Mas eles começaram, um por um, a apresentar desculpas. O primeiro disse: acabei de comprar uma propriedade e preciso vê-la. Por favor, desculpe-me. Outro disse: acabei de comprar 5 juntas de bois e estou indo experimentá-las. Por favor, desculpe-me. Ainda outro disse: acabo de me casar, por isso não posso ir. O servo voltou e relatou isso ao seu senhor. Então o dono da casa irou-se e ordenou ao seu servo: vá rapidamente para as ruas e os becos da cidade e traga os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. Disse o servo: o que o senhor ordenou foi feito e ainda há lugar. Então o senhor disse ao servo: vá pelos caminhos e valados e obrigue-os a entrar, para que minha casa fique cheia. Eu digo a vocês: nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Palavra do nosso Senhor para as nossas vidas. O verso 7 e o verso 15 apresentam a grande contradição de fatos que acontecem nesse texto. E foi justamente essa contradição de fatos, não é uma contradição no texto, né? Porque a gente sabe que a Bíblia, ela não se contradiz, né? Mas essa contradição de fatos me ajudou muito nessa
nessa jornada do evangelho que para mim ainda era muito nova, porque eu era o homem, eu era como aqueles homens do verso 7, que diz que escolhiam os lugares de honra à mesa. E quando eu meditei nesse texto há alguns anos atrás, eu pensei que esses lugares de honra, eles podem ser relacionados com a nossa vontade. Porque a nossa vontade, eu vou trazer uma reflexão muito breve, e a gente pode aprofundar isso, talvez, depois, quem quiser, a gente pode fazer. Esse escolher os lugares, a gente pode relacionar com a nossa própria vontade. Porque, por exemplo, quando você... isso eu já me acostumei aqui em Portugal, né? Quando uma pessoa te convida para jantar ou almoçar na casa dela, o que é diferente do Brasil, no Brasil você vai jantar na casa da pessoa, você senta até na mesa. Mas aqui você espera quem te convidou dizer o lugar que você vai sentar. Aqui é assim. Você chega na casa da pessoa, ali já tem uns aperitivos e tal, eles têm uma liturgia de comida diferente um pouco da nossa. E aí você espera o anfitrião dizer assim, olha, Tadeu, você vai sentar aqui, Débora, você vai sentar aqui, Gustavo, Tatiana, e ele diz o lugar que você vai sentar, mas você nunca senta antes, porque é uma grande falta de educação você sentar antes. Então, prevalece a vontade do Senhor da casa, e não a sua. Eles estão um pouco melhores do que nós nisso. Então, verso 7, Jesus observa que haviam homens ali preocupados com o lugar que eles queriam estar. Ou seja, eles estavam preocupados com a cadeira. Qual cadeira que eu vou me sentar? E quando a gente vai para o verso 15, a gente lê ali que tem um homem, e aí essa é a contradição de fatos. No 7, nós temos pessoas escolhendo cadeiras, né? Todo mundo concorda? Amém. Pessoas escolhendo cadeiras aonde se sentar. E quando nós vamos para o verso 15, a gente vê um homem que diz assim, um dos que estavam à mesa disse, feliz será aquele que comer no banquete do reino de Deus. Qual é a contradição? Enquanto no verso 7, muitos estavam preocupados com a cadeira, no verso 15, tinha um que estava preocupado com a mesa. Porque para Jesus, não importa a cadeira que você vai sentar. O que importa para Jesus é qual mesa que você vai estar. Então, a gente tem ali no verso 7, nós temos uma confusão de pessoas, e no verso 15 nós temos a convicção de uma pessoa. Porque no verso 15 ele não diz assim, um dos homens que estavam numa cadeira, ou um dos homens que estava assentado, diz assim, diz simplesmente assim, um dos homens que estavam à mesa. E quando eu refleti esse texto, eu percebi que esse camarada, ele já tinha gerado em si uma consciência a respeito daquilo que Jesus queria fazer. Que era gerar naqueles homens não a necessidade de um lugar para se afirmar, um lugar de honra, um lugar para se sentar. O que Jesus queria dizer e ensinar era, nós precisamos estar num lugar onde todos nós poderemos estar, que é a mesa. Então, eu fiquei pensando assim, no reino de Deus, o plural de cadeira, porque cadeira é uma palavra singular, né? Cadeira. E o plural de cadeira são cadeiras, né? Cadeiras. Pronto. Simples. Mas no reino de Deus,
o plural de cadeira é mesa. Porque no reino de Deus, não importa qual é o lugar que você está. Isso não é importante. O que importa é que a gente tenha consciência daquele homem do verso 15. Mais importante do que o lugar onde eu vou me sentar é o lugar aonde eu vou estar. Amém, irmãos? E isso fez com que o meu coração fosse transformado para dentro da vontade de Deus. Porque, como eu disse, eu estava o tempo todo tentando, brigando pelo melhor lugar para eu me sentar. Talvez por vaidade, proeminência, inveja, sei lá, autoafirmação. E eu percebi que o que Jesus mais se importa não são com as cadeiras, e sim com a mesa. Então, o ajuntamento do povo de Deus, e quando a gente lê o capítulo 14 de Lucas, a gente vê que é um capítulo de gente fominha, porque é um capítulo que trata sobre comida, banquete. O tempo todo o capítulo vai falar sobre isso. E esse camarada do verso 15, ele diz, além do texto dizer que é uma pessoa que estava à mesa, ele diz, feliz será aquele que comer no banquete do reino de Deus. E o banquete é servido à mesa. Então, esse texto ele veio para mim como um tiro para confrontar o meu senso de autoafirmação e a minha necessidade de ter um lugar para que eu pudesse me afirmar como homem, como marido, como pai, como filho de Deus, ministro do Evangelho. Esse texto vem mostrar para mim que isso não é importante quando se tem uma consciência de que o lugar que eu devo ocupar é um lugar à mesa. É estar à mesa. É a oportunidade de, em Cristo Jesus, estar à mesa do banquete do reino de Deus. E isso trata a respeito das nossas individualidades. Porque a grande questão de Jesus, e aí o grande mistério é que nós somos corpo de Cristo, né? Como é que a gente é corpo de Cristo? Nós somos, cada um tem um seu corpo. E a Bíblia, o tempo todo, os evangelhos falam o tempo todo, as epístolas, as pastorais falam o tempo todo a respeito de um corpo. É porque só consegue ser corpo quem deixa de ser cadeira. Só consegue entrar no corpo quem tem consciência de mesa. Amém, irmãos? Então a gente precisa entrar num enfrentamento a respeito do fim das nossas individualidades e não do indivíduo. São coisas diferentes. Nós somos indivíduos, socialmente falando. Mas a gente precisa apagar a nossa individualidade para que a gente possa fazer crescer uma única pessoa. E o texto fala sobre isso. O texto fala sobre isso. O texto diz, enquanto nós lutamos a favor da nossa individualidade, nós cada vez mais perdemos nossa consciência de mesa. Nós cada vez mais perdemos a nossa consciência de corpo. Então, a obra que o Espírito Santo do Senhor quer fazer na nossa vida, irmãos, para a glória de Deus, é que todos os dias a gente se diminua. É a famosa menos eu, mais ele, aquela música lá que todo mundo chora, lá do Degmar Mark e tal. Mas é isso. É você sumir enquanto indivíduo para você assumir uma pessoa na sua vida. O problema é que você não assume essa pessoa na sua vida sozinho. Porque você não assume uma pessoa na sua vida sentando num lugar de honra em uma cadeira. Você assume uma personalidade na sua vida quando você tem uma consciência de mesa, de que outras pessoas vão estar sentadas com você, uns em lugares de honra, outros não, mas todos vão estar no banquete do reino de Deus.
Irmãos, nós precisamos construir publicamente o corpo de Cristo, que agora eu vou dizer objeto, mas não é para diminuir o valor disso, mas que é um objeto espiritual, do qual somos chamados a fazer parte. Nós precisamos construir isso publicamente, porque não faz sentido nenhum a gente dizer que nós somos corpo de Cristo, porque a pessoa olha para você e ela vê o seu corpo. Agora, quando você não se importa com o lugar que você vai estar, com a cadeira que você vai se sentar, as pessoas começam a perceber essa publicidade do corpo de Cristo em nós. E aí eu comecei nessa época a me desafiar a respeito disso. E esse texto de Lucas 14 foi um texto que me ajudou muito, porque eu sempre fui um homem que gostava de me afirmar em muitas coisas. E mesmo depois de crente, eu gostava de me afirmar. Quando chegavam para mim e falavam assim, nossa, Tadeu, 18 anos de casamento, ô glória! Eu sentia que eu estava voltando a procurar a minha cadeira. Amém, irmãos? Estão entendendo? Estão percebendo? Nossa, Tadeu, suas filhas, nossa, que delícia! São maravilhosas, são educadas, são tementes a Deus. Era eu procurando a minha cadeira. Era eu não me importando com o que iam me servir. Para mim, podia ser um banquete de água. Eu só queria ter um lugar para mim. Então, eu precisava renunciar a essas coisas. Renunciar a essas minhas convicções, essa autoafirmação, em prol daquilo que Deus queria fazer na minha vida e quer fazer na nossa vida. Irmãos, nós não fomos chamados para sentar numa cadeira. Ninguém. Não tem que se importar com isso. Nós somos chamados para ocupar um lugar à mesa de Deus. E aí, isso também nos ajuda e nos tira um encargo muito grande das nossas costas, principalmente numa fase pós-adolescência, juventude, que é aquela fase da afirmação, dos valores, o que eu vou estudar, o que eu vou fazer, vou casar, não vou, enfim. Acho que ali é aquela fase dos maiores desafios, pelo menos os meus foram assim. Isso nos ajuda muito, porque isso nos ajuda a entender que pouco importa a cadeira que a gente vai estar sentado, ou seja, o salário, o emprego, sua formação, se você é casado ou não, se você é viúvo, órfão, e essas coisas não importam. Porque na mesa do reino de Deus, nós nos completamos uns aos outros. E eu gosto de falar uma coisa, que na mesa do reino de Deus, nós somos os pais dos órfãos, né? Se temos alguém à mesa que é órfão, nós somos os pais e mães. Se tem alguém que não tem irmãos, nós somos os irmãos. Se tem alguém que não tem filho, nós somos os filhos. Nós na mesa do reino de Deus, nós nos complementamos e nos tornamos uma única pessoa. Mas só é possível sermos uma única pessoa quando deixamos de ser a pessoa que nós somos. Não é possível ser corpo exigindo direito de ser corpo. Ou nos tornamos nada, lembrando a musiquinha lá do Degma, ou nos tornamos nada para sermos tudo, ou supostamente reivindicamos o nosso direito de sermos tudo e no futuro não seremos nada. Irmãos, que Deus abençoe a vida de todos, que não sejamos uma igreja de geração a geração de bastão, que sejamos uma igreja bíblica, cristocêntrica, discipuladora, contextualizada, evangelística. Esses são os desafios. Mas essas coisas só vão encontrar um sentido real
quando a gente deixar de se importar com as nossas próprias coisas. Quando a gente sair da nossa cadeira, levantarmos e ocuparmos o nosso lugar à mesa. À mesa. E isso não é uma espiritualidade esotérica. Isso é um comprometimento em realidade de vida com o que Deus quer fazer com as nossas vidas. Então, o meu desejo e a minha oração, irmãos, e Gustavão e Débora, é que a gente, cara, se preocupe cada vez menos com essas coisas, cara. Cada vez menos, mano. E a gente se preocupe mais com a mesa, cara. Porque a gente tem uma mesa, a gente quer ficar injetando cadeira, cara, numa mesa que não tem mais lugar para ninguém. Não tem como enfiar cadeira. A gente está querendo criar espaço onde não tem espaço, cara, para as pessoas. Porque quando, na verdade, as pessoas não querem cadeiras, cara. Elas precisam ser servidas à mesa. À mesa. Então, qual é o seu lugar, irmão? Qual é o seu lugar, irmã? Na igreja? É a mesa. Não é na cadeira. Eu não estou falando isso, aquele papo de esquenta-banco, né? Que pastor Gustavo aí, que é pastor, coloca em mute aí. Que o pastor costuma falar, né? Os esquenta-banco, não é isso. É um comprometimento em vida de nos diminuirmos cada vez mais para criarmos mais espaço, porque quando você diminui, você cria espaço, porque dois corpos não ocupam o mesmo lugar. Galera que fez faculdade aí de, sei lá o quê, de português. Tô brincando. Dois corpos não ocupam. Então, quando você... Entende essa dinâmica? Quando você diminui, você cria espaço. E quando você cria espaço, outros menores conseguem se aproximar. Agora, quando você enche isso de cadeiras, ou seja, quando você tem a mesa e você envolve essa mesa com várias cadeiras, ou seja, com várias das nossas vontades e desejos, ninguém consegue chegar perto dessa mesa, desse banquete. Irmãos, então que seja o nosso desafio, e tem sido o meu desafio nos últimos anos, uma luta contra mim mesmo, uma luta contra o meu senso de realização, mas que eu seja cada vez menor, que nós nos tornemos cada vez menores, e nos tornando menores, criamos espaço para que outros possam se aproximar à mesa do reino de Deus. Porque Deus vai salvar todos aqueles que Ele chamou para si, todos. E Ele nos convida a fazer parte disso. Querendo nós ou não, Ele nos convida. Então, que a gente desapareça nesse processo. Desapareça totalmente. Né? É o que o Paul... Eu não gosto muito do Paul Washer, não, mas ele tem uma frase que é muito legal. Ele fala assim, que meu nome seja conhecido apenas no inferno. Né? Então, assim, é interessante porque eu não quero saber. Ninguém tem que me conhecer. Eu tenho que criar espaço. Eu tenho que me diminuir para criar espaço. Não é legal isso, Guga? A gente diminui. O que é diminuir? Você diminui para que outros corpos possam se achegar. E quando você coloca cadeiras, você afasta. Você afasta. Você afasta. Ninguém chega. Ninguém consegue passar as suas barreiras, os seus desejos, a sua força de vontade, o seu jeito de fazer igreja, o seu jeito de fazer pequeno grupo, o seu jeito de pastorear a tua casa, o teu jeito de fazer casamento, o teu jeito de criar filho. Ninguém consegue avançar nisso. Agora, quando você torna essas coisas menos importantes em favor de tudo, do todo, cara, vidas são transformadas. E Tadeu Kaiser é o testemunho vivo de que isso muda a realidade da vida das pessoas. Porque quando eu voltei para a igreja, eu liguei para minha esposa e falei assim, amor, virei crente. Ela falou comigo assim, não casei com crente. E desligou na minha cara. Então, assim, isso era eu tentando me afirmar. Era eu tentando me afirmar. E Deus foi mudando isso na minha vida. E, meu irmão, o caminho mais fácil é o fim de nós mesmos.
para que o corpo de Cristo seja construído publicamente em nós. Pelo fim das nossas individualidades e em favor do corpo de Cristo. Só uma observação, Guga, terminei. Amém? Só uma observação muito importante, que é quase uma observação política, sociológica, assim, né? Política não pode dizer, não, porque dá problema, mas sociológica. Sociológica tá bom, né, Nelson? Política já dá complicação. Cara, nós tivemos uma época no Brasil, um pouco antes aí do Bolsonaro e tal. Eu acho que isso começou muito forte no segundo governo da Dilma. Nós tivemos uma discussão muito acentuada a respeito das liberdades individuais. E isso se acentuou muito através do discurso de gênero, né? A galera do LGBT e tal. Então, qual é a máxima desse movimento? Nós queremos ser livres ao máximo. Ao máximo. Nós queremos a liberdade do indivíduo. E nós sabemos que o ser humano nunca foi bom em trabalhar com individualidade, né? Em ter a sua liberdade extrema, o ser humano não consegue gerir muito bem isso. Então nós tínhamos ali um momento no Brasil muito acentuado dessa discussão, onde as pessoas estavam lutando e brigando em prol das suas liberdades individuais. Pois bem, e a igreja luta ao contrário. Ela luta por um corpo, não é pela liberdade dos indivíduos. Ela briga pela liberdade de um corpo. E agora vem o coronavírus, né? Que está massacrando vocês aí. Graças a Deus aqui já está. Vai de retro. Mas a gente percebe que nessa pandemia, muita gente que militou a respeito das liberdades individuais, hoje percebe que não consegue se realizar mais sozinho. Não conseguem se realizar mais sozinhos. E eu vou lançar uma pulga. A igreja precisa... Eu não sou profeta, não. Não sou nada disso. Mas a igreja precisa se ligar nesse ponto. É esse o ponto da retomada da autoridade da Igreja de Jesus. E eu estou falando uma coisa muito grande, né? Igreja é um negócio muito max, mas eu estou falando enquanto pessoa, a forma como eu percebo e tenho trabalhado. Quando eu faço esse discurso, até com ateus, com homossexuais, hoje mesmo a gente estava lá num lago com os amigos da minha esposa, e tem vários homossexuais, e eu falava isso para os caras, né? Cara, a gente precisa lutar pelo bem do coletivo, né? Aí os caras, Falei, rapaz, esse negócio da LGBT aí foi uma furada, não foi não? Foi porque na pandemia as pessoas têm percebido que sozinhas não conseguem chegar a lugar nenhum, cara. E a igreja precisa retomar essa discussão. A igreja precisa retomar essa discussão. Infelizmente, eu não estou querendo fazer um bom uso de uma coisa que é trágica, porque o coronavírus é trágico, mas a igreja precisa ser essa voz de resposta, porque depois do vírus, quando isso acabar, uma coisa a gente pode ter certeza: ninguém vai ser a mesma pessoa. Só se a pessoa for muito cretina, cara. Se ela for cretina, aí ela vai ser. Mas ou ela vai exponenciar, bumba, vai melhorar muito, ou ela vai ficar perdida. Porque você imagina as pessoas que lutam, que passam o tempo todo falando a respeito de liberdade individual no coronavírus, precisando dos outros para fazer tudo. Quando isso acabar, eu estou sozinho, onde eu vou estar? E isso é o fim do ser humano. Né? O excesso da liberdade leva... Isso é uma explicação já sociológica e tudo. O excesso de liberdades individuais leva ao fim do ser humano. Né? Porque ninguém consegue lidar com as suas liberdades de uma forma incontrolável.
Então, irmãos, vamos orar sobre isso. Vamos orar a respeito disso. Essa voz de que a nossa realização pessoal está no outro é uma voz profética para tempos pós-vírus. É uma voz profética para tempos pós-vírus. É uma retórica, é uma voz que pode ser usada para trazer pessoas para o nosso arraial. No mínimo, para a nossa zona de debate e conversa. No mínimo. Olha, cara, você viu aí, sozinho? E aí? Que sozinho? Quem que fez alguma coisa sozinho nisso aí? A gente saiu dessa junto, né? Então, bora continuar junto? E eu acho que a gente consegue trabalhar isso aí naquela perspectiva de Paulo, né? Do Deus desconhecido. Amém, irmãos. Glória a Deus. Guga, te amo, cara. Demais. E obrigado pela É, oportunidade, irmãos. Obrigado pela paciência. Se tiver alguma pergunta, vamos embora. antes de ver se alguém quer fazer uma pergunta, só queria te agradecer, Tadeu, pela disposição. Eu queria falar para os meninos o seguinte: a Bíblia também fala para a gente dar honra, quem merece honra. Se eu não me engano, agora são 1h19 da manhã aí, é isso? Exatamente. Então, o Tadeu ficou acordado aí para nos servir com essa palavra que eu fui muito abençoado por ela, Tadeu. Amém, meu Muito irmão. mesmo. E que Deus abençoe muito a sua vida, Deus abençoe muito sua casa, sua esposa Tati, suas filhas, que eu conheci pequenininhas, já está com 21 anos e outra com 17, eu tô ficando velho então, né? Imagina, velho. Mas isso, esquece isso. Isso é você lutando pela sua liberdade individual. Esquece isso. Mas eu louvo a Deus pela sua vida e glória a Deus. Eu queria abrir aí se alguém quiser fazer alguma pergunta, se alguém quer fazer alguma complementação aí, um complemento que o Tadeu falou, tá aberto. Amém. É isso mesmo. Eu acho que não tem muito a complementar, não, né? É uma realidade que a gente tem que se confrontar diariamente, né? De fato, igual você tem comentado com a gente também, né, Guda? De parar de tentar se salvar, né? Então, nessa perspectiva, parar de tentar arranjar, garantir a nossa cadeira, né? E de fato dar valor no que é necessário, né? É um Exato. desafio diário. E foi muito boa a palavra. Obrigado aí. Amém, cara. Amém. E eu quero deixar um texto para quem quiser anotar e ler depois. É Isaías 25, dos versos 6 a 9. É um texto também que reforça um pouco isso do que eu falei. Isaías capítulo 25, os versos são 6 a 9. Anota aí quem quiser ler depois. Fala sobre os benefícios daqueles que vão estar sentados à mesa, né? Essa sim é uma voz profética. A voz de Isaías é uma voz profética. 25, 6 ao 9. É, Maravilha. Ontem eu escrevi um negócio, eu complementei a minha escrita falando o seguinte: quem tentar se salvar já se perdeu, né? exato. Então, essa é a nossa vocação mesmo, de estar à mesa, né? Então é isso daí, irmãos. Mais alguém quer complementar, falar alguma coisa? Eu queria agradecer, também fui muito ministrada pela palavra. Que Deus te abençoe, abençoe a sua família. E Amém. a sua palavra demonstra a relevância da igreja, né? Que em qualquer contexto ela tem a sua importância singular, né? Essa importância de pertencimento, de corpo, ela toma agora nesse contexto uma importância assim e um ressignificado, né? Que para a população, para as pessoas que vivem fora desse contexto de igreja, elas podem perceber o quão bom é isso. Foi muito bom ouvir isso e eu lembrei de algumas situações que eu tenho vivido e como que isso ajuda. Que as Sim, pessoas de fato estão se sentindo sozinhas, umas ligando para as outras. Essa situação veio à tona, né?
tanto que a Sim. gente precisa um do outro, o tanto que a solidão é dolorida. Né? Uhum. Sim, sim. É isso, é exatamente isso. E assim, para complementar isso, o que você falou, eu estou falando como quem é de dentro, né? Eu sou cristão. E a gente tem uma síndrome de cachorro morto, de achar que a igreja não tem representatividade, a gente tem nosso status quo. O mundo, em todos os grandes movimentos que acontecem na humanidade, todos, a primeira coisa que o mundo faz é isso aqui, ó. Olha para a igreja. Cara, sempre, sempre. Aí, o mundo, em qualquer grande acontecimento que ocorra, a humanidade faz isso aqui, ó. E a igreja? Como é que é? E qual é a nossa resposta? Galera, daqui a pouco isso passa. Daqui a pouco acaba. Pô, não, a gente tem que ser proativo. A gente precisa responder a esses anseios que a humanidade tem em momentos tão desafiadores da vida coletiva, como é o caso do corona. As pessoas estão olhando para nós, cara. Elas estão dizendo assim, e aí? O que vocês vão fazer? Vocês vão fechar a igreja? Vão abrir a igreja? O que vocês vão fazer? E a gente tem que ser uma voz profética. Fazer para eles, não, nós vamos fazer isso com vocês. Vocês não têm que fazer isso com a gente. Tem uma grande diferença nisso. Vocês não têm que fazer isso com a gente. Nós vamos fazer isso com vocês. É a gente indo ao limite, é a gente indo aos portões do inferno. É isso que a gente tem que fazer. A gente não traz o inferno até nós. Nós vamos lá nos portões do inferno. A gente vai até o limite com o Senhor. Assim, olha, eu estou disposto a fazer isso para você e responder as tuas dúvidas. E, cara, quando isso acabar, é o que eu falei antes um pouquinho. Cara, as pessoas não vão ser mais as mesmas. A gente já está vendo isso. Você vê suicídio aumentando de uma forma exponencial. Suicídios adoidado. Ministeriais, então, que Deus nos livre disso, cara. Mas números, gente, depressão. Gente, tem psicólogo dando atendimento online. Porque o negócio está complicado, cara. Eu não estou dizendo que isso é ruim, não, porque eu não sei nem se isso é bom, porque eu nunca fiz, mas porque as pessoas estão doidas, cara. E elas sempre, antes de qualquer movimento, elas fazem isso. Olham para nós. E a gente assim, fica essa coisa de cachorro. Cara, a gente tem que ser responsivo, comprometido no poder do nome de Jesus e transformar as realidades. Amém. Chega. Eu tô muito profeta. Agora eu fiquei profeta. Veio um negócio aqui em mim. Agora saiu já. Chega. Marcelo, você ora por nós? Amém, cara. Quem eu? Ou Marcelo? Marcelo. Vai. Meu Deus, muito obrigado por essa oportunidade. Obrigado, Senhor. 50 pessoas espalhadas pelo mundo para levantar a tua bandeira, independente da situação que nós nos encontremos. As situações batem em nós e aqui ficam. A gente não repele, a gente não espana, a gente bate no peito e resolve de acordo com a tua palavra, de acordo com aquilo que você tem ensinado. Obrigado porque a gente encontra pontos de luz espalhados pelo mundo e quando isolados parecem tão pequenos, mas quando a gente enxerga de fato é a luz que tem iluminado uma grande multidão. Muito obrigado, Deus, porque a gente se encontra agora e a gente consegue enxergar uma grande claridade nesse lugar. Deus. Obrigado por todas as coisas que o Senhor tem nos feito e as pessoas que o Senhor tem nos conectado. Em nome de Jesus, amém. Amém, amém. Amém. Valeu demais, Tadeu. Galera, foi um prazer, cara. Deus abençoe vocês. Que livre de todo mal, né? Que esse mal não chegue aos umbrais das casas de vocês, dos familiares, que Deus mesmo leve o livramento. Se porventura alguém for adoentado com isso, que Deus ministre mesmo a cura, liberte disso, em nome de Jesus. Tá bem? Se cuidem mesmo.
o vírus é uma realidade. Massacrou muito aqui a Europa, a Península Ibérica principalmente, do qual eu faço parte. Se cuidem mesmo, tá bem? Levem a sério, mas não se esqueçam que Deus é soberano sobre todas as coisas. Nada foge do poder das suas mãos. Tá bem? Um beijo, gente. Obrigado, Tadeu. Obrigado, galera. Tamo junto. Beijão.